Boa noite, PJ na sua telinha. Boa noite, Mauro. Tô gravando para você esse videozinho, te responder o que você me perguntou lá sobre a abertura. Vou ser bem rápido, vou te mostrar alguns padrões. Deixei sinalizado. Primeiro você vai lá e vê isso aqui, ó. Gráfico de 60 minutos, teu gráfico âncora. Eu deixei algumas coisas marcadas para que você possa entender. Tá. Vamos pegar a partir desse movimento aqui, vamos ver onde que dá. Tu olhou o teu gráfico de 60 minutos, tá? Aqui está o teu gráfico de 60 minutos. Tu sabe que esse gráfico ele está subindo, certo? Como nós já mencionamos em outros vídeos, aí você vem, você tá vendo, ó, essas duas coisas que eu citei aqui, que eu tenho aqui. Eu vou pegar uma seta aqui para poder te indicar. Tu tá vendo esses dois corredores que eu tenho aqui? Essas duas, isso aqui é para te poder entender. Toda vez que nos 60 minutos ele abrir com gap, fazendo esse tipo de corredor aí, ó, que eu te mostrei, eu chamo de corredor. Quando ele faz esse movimento aí, ó, eu tenho o hábito de chamar de corredor. Toda vez que ele fizer esse movimento assim, ó, tu pega o gráfico do dia anterior e traça uma LTB e pega da onde ia uma paralela do candle que abriu. A tendência desse gráfico, quando ele abrir com candle vermelho é um pouco mais arriscado. Mas quando ele abrir com candle verde, ele vai fechar o gap. Toda vez que ele abrir abaixo, não, aqui ele fechou o gap com facilidade, ó. Aqui tu vê que ele abriu com candle vermelho, ele demorou para fechar o gap, mas ele fecha o gap, porque ele está nesse corredor vago. Entendendo isso, vamos para o segundo padrão. Ver se eu acho mais um nos 60 minutos aqui para te mostrar. Ó, não, aqui tá no 5, aqui não rolou. Vamos ver se eu tenho no 60 para te mostrar. Aqui eu teria um no 60 que eu não marquei, ó. Eu teria um aqui que eu não marquei. Aqui tá, ó. Tu vê, ó, ele abriu com gap vermelho. Fazendo o corredor esse que eu te falei, ó. Fazendo um corredor aqui, ó. Eita, celularzinho miserável. Fazendo um corredor assim, ó. A tendência dele é fechar o gap quando ele faz isso, certo? Isso nos 60 minutos. Agora olha como fica interessante nos 5 minutos, para não ficar um vídeo longo. Eu citei alguns padrões nos 5 minutos para te poder entender. Ó, tá vendo, ó? Vamos começar desde o começo, fica mais fácil. Senão fica difícil para te poder entender. Daí eu vou arrastando o gráfico. Olha aqui o padrão, ó. Nos 5 minutos se repetindo, ó. Ele abriu com candle vermelho, o rompimento do candle de 5 minutos vai fechar o gap. Sempre fecha o gap. Tá? E aí é o seguinte, ó, mas toma muito cuidado, porque ele tem que estar longe da média de 200. Daí você usa a média de 200 e usa a média de 20. Aqui, ó, nesse padrão, se você olhar, eu tô com a média de 200 aqui, a média de 20 passando
essa naba bloqueando, cara. Ó, passando a média de 20 aqui. A tendência desse gráfico é tu ir até fechar o gap. Uma vez que ele fechou o gap, ele forma esse corredor que eu te falei aqui, ó. Se ele formar esse corredor, ele vai andar muito. Já no primeiro instante, ó. Vamos pegar outros padrões aqui de abertura. Só para você ver no M5. Ó, novamente, aqui ele faz o mesmo corredor, ó. Deixa eu pegar essa coisinha aqui. Ó. Aonde que está a nossa média 20? E aonde está a nossa média 200? Vamos achar. Deixa eu achar elas aqui. Aqui, achei. Ó, toma cuidado, observa sempre a localização para abertura nas médias, tá? Ele abriu longe da 200 e tá longe da 20. Isso chama-se que o mercado está em modo de expansão. Ele está longe, então ele vai retrair. Ele vai entrar para o modo de retração, ele vai buscar as médias. E aí ele forma esse corredor, perdeu a 20, ele vai buscar 200. Isso é padrão. Ocorre sempre, Mauro. Estou te citando alguns padrões. Aqui nós temos um outro padrão se repetindo de uma forma diferente, ó. Ele vem, aqui está a média de 200, a verde. A média de 200 e a média de 20 em azul. Ele me abriu num gap com um candle vermelho. Ele abriu com um candle vermelho, ele rompe o candle vermelho e segue caindo. Presta atenção nesta jogada. Ele se distanciou, ele saiu do modo retração, que ele fechou no modo retração, e foi para o modo expansão. Ele fechou aqui, perto das médias, ó. Ele fechou aqui perto das médias. E aí ele abriu no modo expansão. A qualquer momento ele vai retornar. Então é o seguinte, esse trader aqui é arriscado de fazer. Se tu quiser operar o rompimento dos 5 minutos para baixo, toma cuidado. Ele vai andar pouco. Ele vai andar pouco, vai descer e aí vai voltar para a média de 200. Esse é o padrão, certo? Tá? Porque ele não seguiu o corredor lá, tá entendendo? O corredor que eu te mostrei lá, nos outros partes, ele não seguiu, ó. Esse corredor aqui, ó. Ele tinha que ter dado um candle verde aqui. Rompido verde e seguido para fechar o corredor. Ele não fez esse padrão. Ele fez um padrão diferente. Por isso que eu coloco um X aqui, depois tu olha com atenção, eu coloco um X aqui indicando que ele não fez o padrão que era para ele ter feito. O padrão de continuação. Aqui, ó, ele faz a mesma coisa. Ele abre num candle verde. Olha que tem um X que eu botei logo abaixo, que ele não faz o padrão. Por quê? Porque ele abre aqui, ele abre nesse ponto, esse pavio quase fecha 100% do gap, busca a média móvel de 20, aproxima-se da média de 200, entra para o modo retração. A possibilidade disso aqui subir é muito grande, porque daí ele entra para o modo de expansão. Aí ele vai expandir, ou seja, vai se retirar das médias, tá? E não vai fazer esse corredor aqui que ele iria fazer se ele abrisse com um candle vermelho aqui em cima, do verde. Ele não fez esse padrão, por isso que eu coloco o X aqui, que ele não repete o padrão. Daí você vai ter que mudar isso aqui. Aqui tomaria um stop. Não necessário tomaria um stop, ó. Nessa abertura. Ele forma o padrão,
nos 5 minutos, ele faz o corredor. Olha só, ele faz o corredor, que é de descida entre os gaps. Ele abre perto da média de 200, que é essa verde. Ele abre um candle vermelho, entra na ruptura desse candle vermelho, stop aqui para vir fechar o gap, certo? Para vir fechar o gap. Ele vem, ele te dá alguns pontos aqui, ó. Só que aí tem um detalhe que você vai ter que fazer. Isso aqui, ó. O gap vai fechar de duas formas. Se ele abriu aqui, deixa eu colocar aqui. Se ele abriu, lasqueira. Se ele abriu aqui, eu vou traçar uma fibo daqui até o gap. Aonde está o 50%? O 50% tá ali. Então, ele vai vir e aí eu boto o 50% desse gap aqui também, ó. Desse gap. Ou ele vem, fecha o gap, tá? Ou ele só vem aos 50% daqui aqui. Então, calcula isso aí, é interessante também. Porque ele vai buscar a média de 20 e a tendência é subir. Porque se ele desse continuação aqui, ó, os caras, meus vizinhos, estragar minha gravação. Se ele desse sequência aqui, ó, isso aqui iria cair muito, mas ele não deu sequência, ele veio, fechou o gap e foi para cima. Esse é um padrão, beleza? Vamos ver se temos mais algumas coisas para frente, só para poder te mostrar. Aqui, ó, candle de 5 minutos. Ele já abre numa linha do corredor. Esse corredor que eu falo é isso aqui, ó. Sempre isso aqui, tá? Só que eu botei essas linhazinhas ali, entendeu? Tá? Ele já abre naquele patamar lá. Aí o que acontece? Rompe... tá porcaria. Rompe o candle de 5 minutos. Rompeu o candle, porque ele já fechou o gap. Rompeu o candle, ele abriu perto da média de 20, ele está no modo retração, ele vai expandir para alguns dos lados, toma cuidado. Ele pode vir, bater aqui e fazer isso, tá? Mas ele comprou aqui, botou o stop aqui, projeta esse candle para baixo, tu pegaria até aqui, um baita trader. Usa, vou te dar um exemplo, nesse aqui, usa, porque... os caras ligaram o rádio aqui, vai me atrapalhar aí. E aí, vai. Usa a projeção de Fibonacci, Mauro. Nesse sentido. Você vai pegar de duas formas. Eu vou deixar a projeção aqui antes, eu vou te explicar da onde você vai pegar a projeção. É projeção, não é expansão, é projeção. Você vai pegar desse topo aqui a esse fundo aqui, a primeira. A segunda, você vai pegar desse topo a esse fundo aqui, ó, certo? Duas nós vamos traçar e vamos observar, beleza? Deu o padrão, o rompimento do candle de 5 minutos. Então vamos lá, olha a mágica acontecendo, para te saber até onde é o teu alvo, se tem potencial de ir. Achamos a projeção de Fibo. Primeiro ponto que eu te falei, traçamos daqui a aqui, soltamos, aí está o nosso alvo. Aonde é o nosso alvo? O primeiro alvo dessa entrada. O primeiro alvo dessa entrada, padrão, sempre buscando o 61.8. Segundo alvo, 100%. Terceiro alvo, 161. Último alvo, 200. Olha quanto você faz. Tá? Esse é um ponto, beleza? Tá, vou apagar essa projeção e vou te mostrar outra. Quer ser mais conservador?
você vai pegar um alvo menor e vai ir lá na projeção de fibra e vai fazer isso aqui, ó. Ó, vai sair desse topo a esse topo aqui, viu? Entendeu direitinho? Desse topo a esse topo aqui. Aí está os teus alvos para scalp, alvos curtos. Você saiu desse topo aqui, que eu vou te sinalizar. Saiu desse topo a esse fundo aqui. E você tem os teus alvos ali. Abre um pouquinho mais. Aonde é o teu alvo? Fica muito alerta. Isso aqui vai te dar para abertura é o ouro. Se tu entrou no rompimento dos 5 minutos, é um problemão, porque tu vai estar, ele pode bater nesse 61 aqui e já subir, ele pode bater no 100% e subir. Eu faço esses traders, eu faço sempre, mas como eu tenho um alvo aqui, eu vou marcar aqui os alvos e vou tirar fibra. Presta atenção para você ver a mágica ao vivo. Você vai ver a mágica ao vivo. Aqui no canal acontece a mágica ao vivo. Certo? Aí está tiramos a expansão. Ó, pegando esse exemplo aqui, ó. O primeiro alvo está na linha amarela. Se eu vender, aliás, o rompimento desse candle de 5 minutos aqui, o stop está aqui, o primeiro alvo está aqui. Nessa primeira linha, na segunda linha, e na terceira e na quarta. Mas ele pode bater já nessa primeira aqui e subir, ó. Certo? E eu sei estopado, porque o meu stop está extremamente longo. O que tu faz nesse caso? Quando tu vê e a média de 200 está passando na cara aqui, ó. Tá passando na cara a média de 200, por isso que tu vai usar nesse sentido a média. Tá passando aqui na tua cara, ó. A média de 200 tá passando na tua cara. É arriscado. Aí eu te aconselho tu fazer isso aqui, ó. Tu vem aqui na expansão de fibra ou na fibra retração. Traça uma fibra do candle de 5 minutos. Traça uma do candle de 5 minutos. Traçou a fibra. Traçou a fibra. Aí o seguinte, ó. Se nesse pullback ele não rompeu os 50% aqui, ó, ele vai cair. Ele veio, tá descendo, fez o pullback e não rompeu os 50%, certo? Ele passou dos 75 e ficou entre o... Aí o que acontece? A mágica. Tu vai entrar no rompimento desse candle vermelho aqui, ó. Cadê? Que não vai dar assim não vai dar. Putz. Começa a entrar essas porcarias, esses rádios, me dificulta, esses vizinhos chato pra caramba com esses rádios. Ó, tu vê que ele foi lá, bateu no 50% aqui, ó. Esse candle vermelho. No rompimento desse candle vermelho, você bota uma ordem, o teu stop é acima dos 50% e aí tu vai trazer o teu alvo até os últimos alvos aqui, ó. Entendeu? Deu grande, não sei o que é isso aqui, tá? É uma alternativa. Então era isso que eu queria te mostrar. Aqui, ó, deu o corredor de novo, ó. Deu o corredor de novo, só que deu com um candle verde.
Com o candle verde, ele está longe da 200. Eita. Não sei o que deu aqui. Longe da de 200. Agora tá dando grande a minha flecha. Longe da de 200, tá? A tendência dele é vir fechar. Mas como ele abriu um candle verde, não dá para te aplicar a regra do corredor. Se fosse um candle vermelho, tu entraria com ele vendendo. Tu entraria, não sei o que eu fiz aqui, que deu a minha flecha, aumentou tanto no tamanho lá, pô, tem que ver. Ó, se desse vermelho, você entraria vendendo e daria bom. Tá? Vou ter que reinstalar de novo. Aqui a mesma coisa, ó. Ele abriu com o candle vermelho. O rompimento dele vai fechar o gap. O gap, sempre toma cuidado. O gap tem um outro, vou aproveitar, vou te mostrar aqui nesse aqui, ó. Agora, o gap tem um cuidado que tu vai ter que tomar muito grande. Deixa eu limpar isso aqui, vou te mostrar nesse ponto aqui. A abertura, como ela fica interessante. Quando ela fica muito interessante. Vou deixar aquele suporte lá. Você vai observar isso aqui. Vou deixar dois suportes aqui. Ó. Isso aqui agora tu não precisa. Aquela coisa que eu tinha te mostrado, já te expliquei. Você não tem um mercado para a direita. Você sabe que ele abriu longe da de 200. Ele está no modo retração o mercado. Não, ele está no modo expansão. Ele vai retrair, ele vai tentar voltar para 200. Tá? A 20 já está flat, ou seja, está começando a inclinar. Tá? Mas aí o seguinte, ó, eu abri entre duas resistências. Então, eu vou pegar, nesse caso aqui, ó, eu vou pegar e vou fazer uma fibo da onde ele abriu. Quer ver? Olha que interessante. Eu vou pegar do último topo lá até onde ele abriu e vou fazer uma fibo. Ele abriu abaixo dos 50%? Abriu. Ele abriu abaixo dos 50%. Quando ele passar os... essa música aí também. Eu vou fazer essa parte aqui, vou deixar para te explicar depois, se tiver dúvida no outro, porque ela acaba me atrapalhando, eu não consigo raciocinar o que eu tô te explicando. Aí o cara fica muito ruim do cara trabalhar com isso aí. Por isso que o trader te exige um lugar de sossego, de sucesso, porque tu não consegue raciocinar. Essa é música lá do meu vizinho tá me atrapalhando aqui dentro de casa, só para me te explicar. Agora tu te imagina se eu tô fazendo um trader com essa barulheira aí, eu tô lascado. Ó, ele veio, toca num suporte, que é esse aqui, ó, toca num suporte e toca nesse aqui, mas ele não se mantém. Então, se eu tenho traçado lá de cima, ele vai fechar o gap. Se ele não fechar o gap, a primeira coisa que ele vai fazer, então eu entro comprado aqui embaixo, aqui, ó. Eu entro comprado nesse ponto aqui, ó. Eu entro comprado nesse ponto, porque o mínimo que ele vai fazer é ir até os 50% do gap. 50% do gap tá aqui, tá? Se ele não fechar o gap, ele vai aos 75% para fechar o gap, ou vai fechar o gap com 100%. Então isso aí é interessante. Eu vou estar encerrando por aqui, porque essa música aí tá ruim de explicar, e aí qualquer dúvida que tiver, e o vídeo tá ficando longo, daí tu me pergunta aí que eu te explico direitinho esses conceitos aí. A gente diminui o gráfico para 2 minutos, 3 minutos e pega trader muito bom, tá? Mas não te esquece,
sempre usa a fibo e a projeção de fibo. A projeção de fibo. Aqui dava para citar uma projeção de fibo nessa abertura, muito legal. Vem aqui na onde tá o pezinho aqui, ó, projeção de fibo. Clica e traça dessa última perna. Se ele romper, ó, se ele romper a última perna, os alvos vão ser lá para baixo, ó. Vê que ele atinge o alvo de 61 para subir. Sempre utiliza a projeção de fibo. Ele veio no 61. Ele só vai dar continuação desse 61. Só vai continuar descendo se esse kendo aqui, ó, vermelho, tivesse fechado abaixo do 61. Daí ele ia pro 100%. E assim por diante. Tá entendendo? Sempre faça isso. Usa a projeção de fibo. Aqui você poderia estar usando, vou apagar essa aqui, vou te mostrar a utilidade da projeção de fibo. Se ele não romper o gap nesse sentido aqui, ó, por isso que é importante você sempre estar voltado para o gráfico lá dos 60 minutos. Ele está em alta, faz uma projeção de fibo, projeta os teus alvos, projeta sem medo, vamos lá no P, projeção. Eu vou sair dessa perna aqui, ó, pra cá e vou soltar. Vou travar aqui, vou acertar aqui. Isso aqui é só pra você ver, depois a gente faz, depois tu faz direitinho. Travei aí. Lá em cima estão os alvos, ó. Olha que interessante, ó. Se você entrou, a partir do momento que ele rompeu isso aqui, eu comprei aqui, ó. Se eu comprei aqui embaixo, olha lá aonde ele foi. Ele não foi lá no 200, mas você não precisa ir no 200. Você vai bater uma parcial aqui, ó. Você vai bater uma parcial aqui nesse topo. Eita porcaria. Você vai bater uma parcial nesse topo. Vai tirar a segunda aqui. A outra no 100% aqui, ó. E acabou. Você não precisa ir lá tentar pegar. Aí o que acontece? Lá no 200%, nesse módulo aqui, ó. No 200% você vai guardar um padrão de reversão. No 200% ele já começa a reverter. E aí você só vai entrar quando ele fechar abaixo do 61, que é uma coisa, uma outra situação. Então sempre utiliza isso. Você quer pegar a volta? Como é que pega a volta? A volta você vai usar o mesmo critério. Ele não renovou topo, você traça essa projeção de fibro para ver quanto ele vai retornar para baixo. Usa sempre a projeção. Sai do último topo que ele fez ao último fundo e solta. E solta. Mas daí que eu vou lá, você vai sempre ter que acertar isso aqui. Acertou. Aí estão os teus alvos. Opa, porcaria. Aí estão os teus alvos para baixo. Quanto isso aqui vai retrair, ó. Olha quanto você pega de retorno. Então isso é bem bacana, tá? Qualquer coisa é só chamar aí que nós estamos à disposição. Espero que tenha te ajudado aí nessa abertura aí, tá? Queria ter te falado sobre a situação o rompimento do kendo de 8 minutos, de 10 minutos. É muito bom, muito acertadora. Se tu botar no 8 minutos e ele rompeu 8 minutos, provavelmente ele vai dar 3 kendo de 5 ou 4 de 5 minutos, 2 kendo de 8 minutos para baixo. É um trader matador, meu irmão. Isso a gente pode estar te explicando depois aí. Isso aí eu fiz não sei quantos backtests disso aí e foi muito bom. Beleza? Então, um abraço para ti. Estou encerrando aqui. Fica com Deus. Obrigado pelo prestígio aí. Um abraço. Bons traders.